Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Nada ficará como dantes depois da semana mais louca dos últimos anos no futebol europeu. A Superliga Europeia desmoronou, mas importa agora saber como vai a UEFA lidar com os clubes mais poderosos e se estes emblemas estão dispostos a adotar modelos de governação mais sustentáveis. Este será o tema da primeira parte do programa. Após o intervalo, vamos até ao Clube de Ténis do Estoril para perceber o que podemos esperar na sexta edição do Estoril Open, que decorre entre 24 de abril e 2 de maio. Mas para já dou então as boas-vindas aos nossos comentadores, João Marcelino, Leonardo Ralha e Diogo Luís, e dou também as boas-vindas ao nosso convidado para esta edição do Jogo Económico, Miguel Paiares Maduro, professor universitário e ex-membro do Comitê de Governação da FIFA. Muito obrigado então, Miguel Paiares Maduro, pela presença neste programa. Estamos a gravar a uma quarta-feira e provavelmente muita coisa ainda vai acontecer até ao final da semana, portanto sugiro que possamos então olhar para a frente para perceber quais são as consequências dos últimos dias, daquilo que temos todos vivido nestes últimos dias relativamente ao futebol europeu. Pergunto a Miguel Paiares Maduro, o que é que a FIFA, o que é que a UEFA, aliás, deveria ter aprendido dos últimos dias, dessas ações dos clubes mais poderosos da Europa? Eu acho que, por um lado, a UEFA deve aprender que a estratégia que tem seguido ao longo dos últimos anos, que é uma estratégia, no fundo, de ceder a esses clubes mais poderosos e que tem vindo a transformar a Liga dos Campeões cada vez mais, ela própria, numa liga quase fechada e com uma enorme disparidade competitiva, não funciona. Não satisfaz os clubes mais ricos, apenas faz com que estes clubes mais ricos queiram mais. Em segundo lugar, a UEFA devia ter noção de que o que parou a Superliga não foi o poder da UEFA, que de facto, e podemos discutir isso, juridicamente tinha até instrumentos muito limitados para parar a Superliga, foi sim a posição, a mobilização dos adeptos do futebol, dos atletas, da opinião pública e a medida em que isso se traduziu depois em ação política, em particular e desde logo em primeiro lugar no Reino Unido, que conduziu através dessa pressão política os 6 clubes britânicos a abandonarem a Superliga. Eu acho que isto era o que a UEFA devia aprender para, a partir daqui, fazer uma reflexão sobre a própria, a maneira como eles próprios têm vindo a organizar o futebol e também, ao mesmo tempo, sobre a importância que têm de dar à participação de adeptos e a uma maior responsabilização por parte do futebol junto da sociedade. Isso é o que eu acho que a UEFA devia aprender. Eu não acho que a UEFA vá aprender isso. Eu temo o contrário. Temo que a UEFA e a FIFA saiam deste processo sentindo a sua autoridade reforçada, sentindo o seu monopólio mais consolidado. Porque verdadeiramente o que estava aqui em causa, embora a UEFA tenha argumentado que eles estavam a proteger o modelo europeu face à ganância de alguns clubes, o que estava em causa, como já tive a oportunidade de dizer, é um combate de cartéis. Eu faço-vos apenas uma pergunta. Quem é que disse a frase nós devemos pegar nos melhores 20 clubes e colocá-los numa liga única? Alguém sabe quem disse esta frase? Não, Miguel, Há relativamente esclareça-nos. pouco tempo? Gianni Infantino. Gianni Infantino propôs para a África uma Superliga fechada entre 20 clubes. Portanto, o problema da FIFA e o problema da UEFA não é com a ideia da Superliga, é com a ideia de perder o controle sobre a organização das competições desportivas. Para eles é isso que estava em causa. Eles invocaram e construíram uma narrativa que estavam a proteger o modelo europeu desportivo face ao ataque dos grandes clubes e dos poderosos. Mas, na realidade, o que eles estavam a fazer era outra coisa, é defender o seu monopólio de mercado. Leonardo Ralha, passo para ti e para pegar um pouco aqui nas palavras do Miguel, porque a UEFA agora está aqui numa encruzilhada, quase diria.
por um lado, tentar satisfazer aqueles adeptos que se revoltaram perante a possibilidade de uma Superliga Europeia, mas por outro também manter satisfeitos estes clubes mais poderosos que já se percebeu que numa próxima oportunidade e se calhar com outra capacidade de organização vão voltar com uma proposta muito mais estruturada e se calhar até mais atrativa do ponto de vista desportivo. Como é que a UEFA vai conseguir jogar aqui nestes dois tabuleiros que aparentemente são tão incompatíveis? Tu dizes aí uma coisa muitíssimo acertada, é que será difícil que estes clubes ou outros que se lhes juntarem, ou eventualmente outros que substituam alguns dos que desistirem agora, certamente numa segunda tentativa irão dar o seu melhor para corrigir todos os flagrantes erros que cometeram neste processo. Desde a falta, deficiências gritantes de comunicação do projeto, membros da Liga que eram desconhecidos, incapacidade de acautelar apoio das estruturas do futebol nos seus próprios países. Portanto, um próximo ataque será certamente muito mais certeiro do que este foi e com maiores possibilidades de sucesso. Como tu também estavas a dizer, e é bastante evidente todo este debate, a UEFA está longe de ser uma organização beneficente e está longe de ser, na sua prática, e a prática muitas vezes difere muito das palavras ou das ideias que é suposto defender, está muito longe de ser, na sua prática, uma organização que nivele, que lute por nivelar e dar oportunidades a todos de forma igual. Neste difícil balanço entre sossegar os adeptos, sossegar o povo do futebol e manter felizes os mais poderosos, aqueles que na prática garantem a maior parte do interesse. E neste momento todos nós no futebol, nos mídia, na política, estamos a lutar pelo interesse das pessoas, pelo pouco tempo que as pessoas têm disponível e pela sua monetização consequente. Certamente vai ter que fazer mais cedências, certamente que o bolo dos prémios tem que ser mais apetecível, se já não é propriamente equilibrado entre os que estão no topo do ranking e os que estão cá para baixo, muito provavelmente será cada vez menos equilibrado. Diogo Luís, depois da UEFA ter criticado este modelo de Superliga Europeia que foi apresentado no domingo, esta organização está obrigada a apresentar modelos de competição que sejam mais democráticos? Quando tu estás a dizer esta organização, estás a falar da Superliga ou estás a falar da UEFA, neste caso? Olha, relativamente aqui à UEFA, eu concordo totalmente com o Miguel Paes Maduro. Eu acho que havia aqui muitas lições a tomar, mas a grande lição que vão empreender é que efetivamente são mais fortes e foram mais fortes e estão muito bem. Eu acho que isto é uma chamada grande de atenção para a forma como a UEFA e a FIFA têm vindo a gerir os destinos do futebol. Porque basicamente o que desmoronou todo este novo projeto da Superliga foi a manifestação por parte dos adeptos. Não há quaisquer dúvidas. E porquê é que os adeptos manifestaram? Porque apesar de todo este poder económico que gravita à volta do futebol, ainda continua a haver o sonho dentro do setor do desporto de que quem tem competência e qualidade consegue se ingrar. Não há muitas áreas onde nós conseguimos viver isto. E, portanto, desse ponto de vista, quem pretende chegar ao desporto, e neste caso ao futebol, e só pensar que tem dinheiro vai conseguir se ingrar, está enganado. Ou seja, não vai conseguir alterar todas as regras que existem no futebol. Porquê? Porque o futebol tem história. E a história tem que ser respeitada. Existem outros desportos em que não existe a mesma história, não existe a mesma cultura. E poderá ser mais fácil contornar estes factos. Mas a verdade é que no futebol, os adeptos são, em primeiro lugar, gostam de futebol, em segundo lugar, gostam dos seus clubes e gostam de viver com os seus clubes. E dificilmente isso voltará para trás. Portanto, acima de tudo, o que é que me parece? Parece-me que num mundo em que cada vez mais as pessoas, os jovens, a geração Z, têm a preocupação de se manifestar quando não concorda com certas determinadas situações, eu acho que este é um ponto muito positivo para o caminho que o futebol pode tomar, porque os adeptos demonstraram a sua vontade e, acima de tudo, vou realçar aqui um ponto que eu acho que é importante. Um dos grandes erros da Superliga foi não ter chamado os jogadores para poder abordar e para poder perguntar-lhes quais as suas opiniões. Porque a verdade é que nós ouvimos quase todos os jogadores, alguns tímidos, de uma forma tímida, outros não.
a demonstrarem serem contra a forma como o futebol está a ser gerido, não só da UEFA e FIFA, o Tony Kroos referiu isso há um mês, mas inclusivamente também como foi criada esta Superliga, em que se percebeu que só tinha razões económicas. E basicamente o futebol não é só económico, o futebol é paixão, o futebol são valores, valores que cada vez mais faltam à nossa sociedade. O futebol é sacrifício, é dedicação, é fair play, é esforço. E, portanto, isto são coisas que não são pagáveis, que não são compradas. E, portanto, acima de tudo, parece-me que a UEFA e a FIFA têm que olhar para aquilo que é a vontade da população, que é a vontade do povo, porque é o povo no limite que gera receitas. E se o fizerem, eu acredito que irão encontrar aqui um equilíbrio entre o financeiro e o desporto, de forma a que o futebol continue a progredir, mas, acima de tudo, continua a existir o sonho de que é possível uma pessoa vinda de um bairro de lata chegar ao sucesso máximo do futebol e não acabar com esse sonho e fazer ver que no limite o dinheiro compra tudo e quem tem dinheiro é que consegue sempre se ingrar. E tivemos, de facto, Bruno Fernandes, o português Bruno Fernandes, a encabeçar precisamente essa revolta contra a Superliga. João, pergunto-te se o que é que a UEFA, qual é que vai ser o papel da UEFA a partir de agora perante esta tentativa falhada da criação de uma Superliga, mas sabendo que daqui para a frente vai ter grandes problemas porque vai ter que manter os clubes satisfeitos e, por outro lado, aquilo que dizíamos há pouco também, criar aqui modelos de competição que sejam mais acessíveis a todos os clubes. Bem, a UEFA está há muitos anos a tentar fazer a quadratura do ciclo, ou seja, a tutelar o futebol mais rico, o futebol profissional, altamente profissional, o futebol semi-profissional e até o futebol amador. Portanto, e é, aliás, nesse sentido que vai aparecer já na próxima época também a Conference League, que vai ser uma espécie de terceira divisão da UEFA. Eu acho que este dia dos últimos dias teve o condão de fazer aparecer a UEFA como defensor do futebol dos pobres, que aliás acho uma rematada ironia, porque a verdade é que dentro da própria UEFA, digamos, a criação da Champions demonstra exatamente o contrário, que a UEFA, e muito bem, tenta tutelar o que disse o Paiás Maduro, factualmente a verdade. A UEFA tenta tutelar todo o futebol e é nesse sentido que nós temos vindo a assistir ao crescimento, por exemplo, da taça dos clubes campeões europeus. Começou por ser uma competição verdadeiramente democrática, se assim quisermos dizer, portanto, cada clube um voto, ou seja, o campeão da Albânia entrava na mesma prova que o campeão da Alemanha e da Inglaterra, e hoje sabemos que isso já não é assim. A competição da Champions dificilmente terá um vencedor fora de um grupo de 8, 10 clubes, toda a gente sabe isso, e, portanto, isso será cada vez mais assim dentro da UEFA, e a UEFA vai ter que enfrentar esse apetite voraz dos grandes clubes, mesmo que deste incidente não ficasse nenhuma mágoa, coisa que eu não acredito, e vai continuar a tentar fazer, por exemplo, provas tão díspares como, por exemplo, o Campeonato da Europa, em que todos os países entram iguais, e a Taça das Nações, onde todos os países entram, cada qual na sua divisão. Portanto, há aqui uma tarefa que é difícil, porque os interesses serão cada vez mais antagónicos, e, portanto, esse dinheiro todo da competição, que os tais 4 mil milhões que os clubes, estes 12 clubes, que queriam ser 20, queriam só para si, e os tais 4 mil milhões, que é, de uma forma geral, as receitas da UEFA, que depois têm que, digamos, que satisfazer a todos os clubes. Portanto, vai ser, no futuro, uma tarefa cada vez mais difícil, esperando eu que o debate na praça pública se faça a partir de agora com menos histeria e com mais racionalidade. Miguel Paiás Maduro, se houve uma questão que ficou bem demonstrada nesta semana, foi de facto algum escrutínio relativamente às contas, sobretudo às contas dos 12 clubes que se propuseram a criar uma Superliga Europeia. Estima-se que a dívida dos 12 clubes fundadores ronda os 8,5 mil milhões de euros, e eu pergunto-te se não deveriam estes clubes pensar em modelos de governação mais sustentáveis para que não chegassem ao ponto de ter de adotar uma competição onde basicamente é o dinheiro que impera. E isso tem a ver também com um problema, tem a ver com alguma irresponsabilidade desses clubes, com modelos de negócio que não são realmente sustentáveis,
mas essa falta de sustentabilidade do futebol enquanto atividade económica na base é algo que eu acho que falei a primeira vez que estive aqui, que é paradoxal e diferente de outras atividades económicas. No futebol, onde os lucros se concentram é no topo da pirâmide. É na UEFA e na FIFA, que são entidades altamente lucrativas. Enquanto os operadores económicos de base, os clubes, são quase todos deficitários e insustentáveis. E, portanto, isto devia-nos exigir, não é apenas a esses clubes, mas a todos, a repensar o modelo. A dificuldade de repensar esse modelo tem a ver com os clubes, tem a ver com o modelo de organização dos clubes, também já foi algo que eu acho que falei aqui da última vez. Eu, por exemplo, em relação ao meu clube, ao Sporting, já fiz uma proposta de alteração do seu modelo de governo, mas tem a ver também com a organização e o modelo de governo mais amplo do futebol. Um dos problemas que eu queria alertar a esse respeito permite também abordar algo que o João Marcelino estava a dizer antes, que era, a tarefa da UEFA realmente é harmonizar e tentar articular e coordenar todos estes diferentes interesses, satisfazer estes diferentes interesses. Não é fácil, mas ela torna-se impossível a partir do momento em que a própria UEFA se colocou numa posição de conflito de interesses óbvio, que é quase único em termos de atividade económica, que é ser regulador e operador económico regulado ao mesmo tempo. O dono da competição, não é? Isso coloca um imenso conflito de interesse e com consequências práticas muito graves para a integridade das competições. Eu dou-vos um exemplo. O Comitê Independente do Financial Fair Play, como provavelmente sabem, sancionou por 2 anos o Manchester City e, aliás, também fez o mesmo com o PSG. A UEFA, às escondidas, contra a vontade do seu Comitê Independente, conseguiu reverter essa decisão e evitar que o Manchester City ficasse fora da Liga dos Campeões 2 anos. Porquê? Porque, de um lado, temos a UEFA reguladora que procura os seus princípios da sustentabilidade financeira na figura de um comitê independente. E, do outro lado, temos quem realmente manda, que é a parte política da UEFA, que está preocupada com o negócio e não quer que o City saia da Liga dos Campeões, porque isso é uma desvalorização do seu ativo económico. Isto demonstra os problemas de ter estas duas posições ao mesmo tempo. Provavelmente no futuro vamos ter, digamos, uma decisão política muito mais compreensível em relação às questões técnicas. É isso que eu defendo, ou seja, eu acho que isto poderia ser uma oportunidade para a União Europeia, que é que eu acho quem tem a intervenção, poder intervir, não é para substituir a UEFA, eu não acho que o poder político deva vir mandar no futebol, mas deve estabelecer um quadro regulador e de governo global, que é, muito bem, vocês querem autorregular-se, podem fazê-lo, mas a vossa governação tem de cumprir com alguns critérios. Segundo aspecto, têm de distinguir claramente a função de regulação da função de organizador de eventos e de promotor de eventos. Terceiro ponto, regras básicas quanto ao licenciamento das competições. As competições têm de ter uma função redistributiva, as competições têm de ser assentes num modelo de liga aberta. Isso é a função que eu acho do legislador. Não faz sentido termos entidades com tanto poder como a FIFA e a UEFA e numa situação iminente de conflito de interesses sem estar sujeito a este mínimo de regulação que eu proponho. Miguel Paiares Maduro, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Este provavelmente será um tema a que vamos voltar em próximas edições deste programa. Na segunda parte vamos falar de ténis e vamos para a terra batida no Estoril Open. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico e vamos falar então do Estoril Open. Avançamos já com o número que vai estar em destaque nesta segunda parte, 481 mil euros, é o prize money da edição 2021 do Estoril Open. Rodolfo Alexandre Reis, o jornalista do Jornal Económico, está precisamente com João Zilhão, diretor do Estoril Open.
Rodolfo, passa então a emissão para ti. Obrigado, Zé. A sexta edição do Millennium Estrela Open vai decorrer entre os dias 24 de abril e 2 de maio, sem a presença de público devido à pandemia da Covid-19. Para nos falar mais sobre esta sexta edição, tenho comigo João Zilhão, diretor do torneio, a quem agradeço já a sua presença aqui neste Jogo Económico, e começava já por lhe perguntar quais foram as principais dificuldades em trazer um torneio que no ano passado teve que ser cancelado devido às circunstâncias da pandemia. Quais foram as principais dificuldades em trazer de novo esta prova? Olá, boa tarde. Bem, sem dúvida que este ano foi um ano extremamente desafiante, porque começámos logo o ano passado com o cancelamento da edição de 2020, mas ainda assim logo a preparar a edição de 2021, não baixámos os braços, queríamos muito manter este histórico torneio vivo em Portugal e como tal começámos logo a trabalhar com os nossos patrocinadores, com as entidades, para trabalhar em vários cenários para a edição de 2021. Chegámos a ter cenários muito otimistas em cima da mesa, achando que íamos voltar a ter um evento normal, igual a 2019 este ano, e trabalhámos com cenários de 100% público, 75% público, 50% público, 25% público e o cenário, infelizmente, o mais triste de todos, que era o sem público. E infelizmente, como todos sabemos, acabámos mesmo nesse cenário de sem público. Ainda assim, o evento vai acontecer, fruto de um trabalho incansável desta equipa. O evento, no ano normal, é muito trabalhoso. Este ano continua a ser muito trabalhoso, mas com o incremento de Covid-19 que complica tudo o que tem que se fazer, é mais caro, é mais difícil, tem mais limitações e tem um sem número de regras da DGS e do ATP que nós temos que cumprir escrupulosamente. Este é um evento que tem um prize money de quase €500 mil e tem no cartaz nomes de maior, mais conhecidos, por assim dizer, do ranking da ATP, como o Diego Schwartzman, o Marin Cilic, que venceu o US Open em 2014, ainda o Richard Gasquet, o Jeremy Chardy, o Pablo Carreño Busta. Tendo em conta todos estes nomes e este prize money envolvido, o João disse recentemente que o Estoril Open não se podia dar ao luxo de não jogar em 2 anos consecutivos, sobre a pena de ficar em causa a permanência no calendário do ATP Tour. Esta ausência de público prejudica de certa forma o evento, tendo em conta os nomes também envolvidos? Muitíssimo, Rodolfo. Infelizmente, no ano normal e nos últimos anos tivemos sempre a sorte e também a arte de conseguir esgotar várias sessões, ou seja, tínhamos o estádio 90% dos dias esgotado ou extremamente completo. No evento feito desta maneira, sobre estes efeitos da pandemia, estamos realmente com 0 bilhetes vendidos, portanto 0 receita na área de bilhética, 0 camarotes vendidos, também é outra área de grande sucesso do evento, a área das empresas, a área corporate, a área dos patrocinadores para convidar os seus principais fornecedores e clientes, e como tal são 2 áreas extremamente, que normalmente no ano normal possibilitam que o evento tenha algum sucesso, mas que este ano fomos impedidos de conseguir vender o que quer que seja em termos de bilhética para o público em geral e camarotes para os sponsors. Para além disso, todos os sponsors reduziram consideravelmente o seu nível de investimento no torneio, porque obviamente nós não lhes conseguimos dar as contrapartidas normais. Contrapartidas normais são realmente camarotes, uma área corporate importante para eles convidarem os seus principais clientes, uma área na zona do público em geral, onde eles podem fazer ativação de marca e todo o tipo de contactos com o seu público-alvo e boas ações de B2C, e como tal é um ano financeiramente muito prejudicial para nós, porque estamos muito limitados em termos de receitas, são só 2, direitos televisivos e uma pequena componente, mas que é muito importante, de ajuda de cada um dos nossos sponsors, que se manteve connosco nesta travessia desta tempestade. O ano passado foi a tragédia total, não houve sequer evento. Este ano estamos muito contentes de poder estar a poucos dias do evento e com a certeza que ele vai acontecer. E que vai ser um grande produto televisivo, a mostrar o melhor de Portugal, o melhor do nosso evento para o mundo inteiro. Transmissões televisivas de todos os encontros, de segunda a domingo, e transmitidos em mais de 100 países. Portanto, isso deixa-nos já orgulhosos conseguir manter o evento vivo
e conseguir com que ele realmente possa ser organizado, ainda que debaixo deste efeito da pandemia. Precisamente por toda essa ausência de receitas de bilhética, pergunto-lhe qual foi a importância de manter as parcerias, nomeadamente com a Câmara Municipal de Cascais e com o Millennium BCP, que já são parceiros desta prova desde 2015. Sem dúvida, Rolf, eles foram os parceiros fundadores desta nova vida que o Millennium Steel Open teve a partir de 2015, depois de tantos anos no Jamor. E eles foram fundamentais para recomeçar o projeto em 2015, quando decidimos arriscar para montar este projeto num tempo recorde. Em 4 meses montámos o projeto em 2015 e têm estado connosco de mãos dadas, uma parceria, eu diria, umbilical, desde esse primeiro ano. Vamos para o 7º ano juntos, 6ª edição, porque obviamente o ano passado não houve, mas eles têm sido absolutamente fundamentais para que o evento possa acontecer ano após ano e são realmente a base de sustentação do evento, do ponto de vista financeiro. É evidentemente que depois temos uma grande família de sponsors e todos os outros sponsors acabam a ajudar a pagar esta grande conta, que este evento realmente tem custos elevadíssimos, mesmo num ano como este, é um evento que custa perto de 2 milhões de euros e, como eu já disse há pouco, nós não temos receitas de bilhética, nem receitas de toda a área corporate e corporate hospitality, de camarotes, portanto, este evento este ano paga-se apenas com patrocínios e a ajuda que nos estão a dar, muito reduzida em relação ao ano normal, e direitos televisivos. Portanto, é um ano extremamente desafiante, mas ainda assim a True Love, que é a promotora deste projeto, acreditou que fazia todo o sentido apostar, arriscar, investir para manter este histórico e importantíssimo evento vivo em Portugal. Face a esta toda a ausência de público, pergunto-lhe se houve uma aposta e uma promoção digital maior por parte no caso da direção do Estoril Open, para que o evento seja ainda mais divulgado. Sem dúvida, e para esse efeito a TV, que é o host broadcast televisivo, vai dar todos os jogos no TV Player, na TV 24, todos os encontros, vão ter transmissão. Temos uma equipa digital muito forte, da ACT, liderada pela Filipa Caldeira, que foi a fundadora da Full Six em Portugal, e que está a fazer um trabalho extraordinário com cada marca, com cada sponsor, para ativar essa marca digitalmente, nas redes sociais, em todas as plataformas, e vamos ter, e estamos a ter, muitos conteúdos diariamente de tudo aquilo que acontece fora do corte também. Portanto, temos a certeza e a garantia que tudo o que se passa dentro do corte de ténis vai ser filmado. Para além disso, vamos criar um sem fim de ações, ativações com as marcas, com os nossos sponsors, com os jogadores e com a ATP, para levar o torneio à casa das pessoas este ano. Já que as pessoas estão impossibilitadas de ir ao torneio, é o torneio que vai à casa das pessoas, via televisão, via social media, via iPhone, iPad, o que for, vai ser possível acompanhar de muito perto, mais do que nunca, o evento e todos os bastidores do evento este ano. E estamos a fazer um esforço enorme, temos uma equipa de imensos profissionais a trabalhar para garantir que conseguimos criar os melhores conteúdos, mas lá está, dentro das limitações todas das bolhas que existem. Há bolhas para os jogadores no evento e no hotel. E como tal, temos de ter muito cuidado com tudo o que é testagens, aproximação das pessoas que estão a fazer os conteúdos com os jogadores e por aí fora, mas, como lhe dizia há pouco, debaixo das rígidas regras do ATP e da DGS, tudo vai ser, obviamente, cumprido à risca. Era precisamente esse ponto que ia pegar, apesar da ausência de público, este continua a ser um evento que mete muita logística, coloca muita gente a trabalhar, além de ter a presença dos jogadores como principal segurança. Pergunto-lhe, para além dessas medidas que acabou de evocar, que outras medidas de segurança estarão a ser praticadas ou irão ser praticadas durante este evento? Portanto, ainda assim, no evento sem público, temos mais de 200 pessoas a colaborar no evento, trabalhadores, apanha-bolas, juízes de linha, controladoras, massagistas, enfermeiros, condutores, seguranças, toda a parte organizativa do evento, toda a parte televisiva também, dezenas e dezenas de pessoas a garantir as filmagens de todos os encontros, todos os dias. Portanto, todas essas pessoas vão ser testadas antes do evento começar e depois serão testadas de X em X dias. E como tal, tudo está a ser feito debaixo do manual de mais de 60 páginas do ATP para garantir que
conseguimos minimizar, ou aliás o sonho seria não ter um único caso no nosso torneio, mas a ideia é que não haja nenhum caso a entrar no evento, toda a gente é testada todos os dias, é controlada a temperatura antes de entrar no evento, tem que responder a um questionário do ATP, e só aí depois é que a credencial é emitida. E depois há distanciamento, o evento é ao ar livre, há máscaras utilizadas por toda a gente. Estamos a fazer tudo o que é possível para, dentro destas regras extremamente rígidas, se possa atuar e ter um evento a acontecer com toda a segurança. Esta pandemia provocou uma interrupção do circuito de ténis profissional durante meio ano. Pergunto-lhe como é que lidou com todo estes constrangimentos ao longo destes 6 meses e se em algum momento receou não poder voltar a ter o Estoril Open na edição de 2021. Foi realmente, ninguém podia antever que íamos ter este Covid-19 entrar pelas nossas vidas adentro, no mundo inteiro, todas as famílias foram afetadas, no mundo inteiro, todos os eventos, todas as pessoas, todos os países, esta pandemia afetou de repente, começou por ser um pequeno vírus que se falava, o vírus chinês, o ano passado, há mais de um ano, e de repente afetou de forma dramática a vida de tudo e todos que habitam este planeta. E obviamente afetou-nos muito a nós, toda a área de eventos esportivos foi extremamente afetada, todas aquelas áreas de negócio que dependem de público, de viagens, de tudo mais, foram extremamente afetadas e nós, claramente, uma delas. Houve realmente momentos em que eu tive dúvidas que se isto não podia matar o evento, não podia matar os nossos sponsors, se não podia matar o interesse em voltar a ter um evento desta grandeza. Houve sponsors este ano que não quiseram estar connosco, acharam que não fazia sentido um evento sem público, que não fazia sentido um evento sem área corporate e sem poder fazer networking e relações públicas, que é realmente uma das áreas muito fortes do Millennium Estoril Open, toda a gente sabe, é realmente um excepcional palco de negócios, mas graças a Deus que 90% das marcas que têm estado connosco decidiu continuar e decidiu que fazia sentido estar ao nosso lado nos bons e nos maus momentos. Este é sem dúvida deles um mau momento, porque vai ser um evento obviamente mais triste, um evento em que as pessoas não podem ir, apesar deste cartaz de luxo que já falámos, as pessoas vão ter que assistir de casa, ou do seu telemóvel, do seu iPad, ou da maneira como decidirem ligar ao evento. Mas houve realmente momentos de grande dúvida, de grande tristeza também, houve meses e meses e meses de negociação com sponsors. Primeiro numa vertente, ok, nós estamos, mas só se tiver público, depois voltar a renegociar com eles porque não vai haver público, depois voltar a renegociar com eles valores, como é que eles entram no evento e como é que ativam e quanto é que pagam, e foi extremamente doloroso, negociações difíceis para o nosso lado e imagino também para o lado dos sponsors, de tentarem perceber o que é que ainda conseguiriam ativar no evento de forma digital para fazer sentido a sua presença no evento. Obviamente que tem a presença de corte, dá-lhes horas e horas de televisão, dá-lhes muita visibilidade nacional e internacional, dá-lhes obviamente um retorno de marca muito interessante. O evento isso tem tido números fantásticos ao longo dos anos. Ainda assim, para algumas marcas, isto não chega. E depois a componente de ativação B2B e B2C no evento, fisicamente, é fundamental. E por isso lhe digo que, infelizmente, perdemos algumas marcas que estariam normalmente connosco e no anormal até teríamos contrato com elas, mas decidiram não, 2021 não vamos estar, falamos para 2022. Mas felizmente o evento irá realizar-se na mesma e na próxima semana teremos alguns dos melhores jogadores de ténis da atualidade nos cortes portugueses. João Zilhão, agradeço-lhe a sua presença mais uma vez neste jogo económico e desejo as melhores felicidades para esta 6ª edição do Millennium Estoril Open. Muito obrigado, um abraço. Já a seguir, acompanha a terceira parte do jogo económico com as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e é nesta fase que vamos saber então quais são as escolhas da semana para os nossos comentadores. E começo precisamente pelo João. João, o teu número, 4.000 milhões. Era aquilo que os 12 clubes amotinados estavam à espera de receber para fazerem a sua Superliga, que é basicamente o mesmo que tem a UEFA em receitas. Mas enquanto que a UEFA promove o futebol a nível europeu e, portanto, tem uma competição de elite, que é a Champions,
que já hoje é uma competição de elite, passe a forma como a ela se foram referindo algumas pessoas nos últimos dias. A verdade é que a UEFA também tem outras preocupações e, portanto, não só tem a Liga Europa para clubes de média e alta gama, como acaba de, digamos, de pôr cá fora uma outra competição que vai realizar-se na próxima temporada, destinada a clubes de pequenos e médios. E, portanto, é uma organização que com esse dinheiro dos 4 mil milhões organiza muitas competições e distribui dinheiro para muita gente, e estes 12 clubes queriam esse dinheiro só para si. Essa experiência, por aquilo que estamos a ver, não vai passar do papel, não vai passar à prática. Acho que isso é uma boa notícia para o futebol, desde logo, porque também nos diz que não basta o capital asiático ou norte-americano ou do Médio Oriente dominar um clube para que possa conseguir impor a esse mesmo clube toda a força da sua vontade. Isso viu-se pelas reações que não é bem assim, que a gênese do modelo associativo europeu tem alguma força, houve muitas reações populares, isso não avançou, e acho que é uma boa notícia para o futebol, passe o esterismo com que esta discussão, em alguns momentos, foi, digamos, mantida por alguns setores. Diogo, passamos para o teu número é o 12 e não é difícil perceber do que é que se trata. Sim, vou dividir o 12 em dois. Numa primeira fase, os 12... Tens aí duas componentes. É verdade, são 12 dos 15 fundadores, o que começa logo por ser estranho, porque só apresentaram 12 de 15 fundadores, ninguém sabe quem são os outros 3. Portanto, esta Superliga Europeia teve uma preparação e uma comunicação fantástica, mas acima de tudo é destacar que estes 12 clubes chegaram-se à frente, não mediram as consequências e agora ficaram muito mal na fotografia, sendo que destes 12 já só restam Real Madrid, à hora que estamos a gravar e ao dia que hoje é quarta-feira. Quarta-feira, vamos ver como é que chegamos ao final da semana. Real Madrid, Barcelona e Juventus. Portanto, estamos aqui a falar de 3 clubes que restaram dos 12 de 15 fundadores. A outra parte do 12, vou dividir em 1-2, que foi o resultado do Benfica contra o Gil Vicente e que colocou em causa, ou deitou por terra, um dos objetivos do Benfica, que era o campeonato, que ainda havia aqui alguma réstia de esperança, mas a realidade é que depois deste jogo, frente ao Gil Vicente, muito pouco conseguido, com muito mérito para o Gil Vicente naturalmente, o Benfica deita por terra mais um objetivo esta época, depois de um forte investimento, deixou cair a Liga dos Campeões na fase inicial, deixou cair o campeonato, já deixou cair a Taça da Liga, resta tentar lutar pela última vaga da Liga dos Campeões, acesso à Liga dos Campeões, o segundo ou o terceiro lugar, e tentar lutar pela vitória em Taça Portugal. Passamos então para a escolha do Leonardo Ralha para esta semana. Ralha, o teu número é precisamente o 8. O 8, que é o número de golos que o escocês Ryan Gold leva na Liga NOS. Estamos a falar de um jogador que veio para Portugal para as escolas do Sporting com uma terrível designação de mini Messi, que provavelmente foi o equivalente a terem partido as pernas nas rótulas ao longo da carreira. E que mesmo assim, aos 25 anos, está a lutar como um leão ou qualquer outro animal feroz para salvar o Farense da despromoção. Tem estado a pautar jogo, tem estado a mostrar qualidade e que talvez não cumpra a profecia de chegar com uma idade tão avançada a um clube grande, mas certamente tem lugar num plantel com maiores ambições do que aquelas que o Clube Algarvio neste momento lhe pode oferecer. Leonardo, continuo contigo precisamente para o protagonista desta semana, uma lenda do voleibol português. Miguel Maia, que no dia em que este programa passa celebra 50 anos. É obra que alguém possa ser um atleta de alta competição com esta idade. Por muito específica que seja a posição dele na quadra de voleibol, é uma coisa espantosa. Não deixa de ser lamentável que não possa celebrar os 50 anos mantendo-se ligado ao seu clube de sempre, para o qual voltou já com 40 e muitos anos e ainda conseguiu levar a um título nacional que quebrou ou suspendeu pelo menos a hegemonia do Benfica neste desporto. Volta para a Académica, não volta para a Académica de Espinho, volta para Espinho, vai pelo menos fazer uma temporada na Académica de Espinho com o seu filho. Não deixa de ser um ponto de interesse para a próxima temporada deste desporto.
Diogo, passo para o teu protagonista desta semana, um dos rostos da oposição àquilo que foi a Superliga Europeia. Sim, Jordan Anderson. Eu aqui coloco o Jordan Anderson como representante de quase todos os jogadores e do pensamento que os jogadores atualmente que estão a jogar têm sobre esta Superliga. E basicamente ele juntou todo o plantel do Liverpool, numa altura em que o Liverpool ainda estava dentro da Superliga, e escreveram o seguinte comentário: nós não gostamos e não queremos que aconteça. Essa é a nossa posição enquanto grupo. O nosso compromisso para com o Liverpool e para com os adeptos deste clube é absoluto e incondicional. O que é que eu quero dizer com isto? Que as pessoas que decidem ou que têm o poder de decisão ainda não perceberam que para tomarem decisões favoráveis e benéficas para o futebol que têm que envolver os jogadores dentro destas decisões. Se os envolvessem, naturalmente, muitos dos erros que são cometidos não o seriam. E, acima de tudo, é fazer ver que os jogadores têm uma dimensão enorme, não só dentro do campo, mas também fora do campo, e é preciso também puxar por essa responsabilidade que eles têm, e eles também têm que assumir. E o Jordan Anderson e o restante plantel do Liverpool teve a coragem de chegar à frente numa altura em que o seu clube ainda estava com um pé dentro da Superliga, que entretanto já saiu. Mas, acima de tudo, destacar a coragem, destacar a presença e a vontade de que o rumo que o futebol venha a tomar seja um rumo positivo. Essa é a vontade dos jogadores e dos grandes intervenientes. E o protagonista do João Marcelino, para fechar então as escolhas, será provavelmente o reverso da medalha de tudo isto que o Diogo Luís acabou de dizer, João. Sim, eu Florentino Pérez, pelo monumental erro de cálculo que criou ou que estabeleceu com este avanço, não é? Porque eu acredito que, apesar de tudo, estes clubes apenas queriam negociar mais dinheiro. Eu continuo a achar que era apenas isso, mas é apenas uma apreciação pessoal. Agora, eu entendo é que o erro foi clamoroso no sentido em que o Florentino Pérez é a cabeça de um movimento que não mediu as consequências do impacto que aquela decisão tinha. E, portanto, o que nós vimos foi o edifício da UEFA, também escoltado por algum edifício político de muitos países da União Europeia, a negar qualquer espaço para a aprovação deste processo e, portanto, só lhe resta, na minha opinião, marcha atrás e sai disto fragilizado. Acabou de ser reeleito presidente do Real Madrid há pouco tempo, mas sai disto muito, muito fragilizado em termos de futuro, sendo que é, como toda a gente sabe, o presidente de um dos maiores clubes mundiais e, portanto, tinha outras responsabilidades. Eu acho também que momentos destes, como de ruptura, terão sempre que ser o último passo. Estou longe de estar convencido de que não há margem de negociação com o UEFA. É evidente que haverá sempre por parte de todos os clubes e, portanto, acho que este movimento foi muito mal calculado e que fragiliza Florentino Pérez. João Marcelino, Diogo Luís, Leonardo Ralha, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.